Oiê, Oi, tudo bem? Oi, Thiago. tudo bem? Com Oi, você? joia, Que bom, joia também. que bom. É, ó, pontualmente. São 4 já, não? Ou são 5 já aí? Aqui falta 1 minuto. Sim, falta um minuto aqui também. Vamos esperar e aí a gente começa às 5. Tá bom, beleza. Isso, Ai, ai. deixa eu desligar. Aí já choveu ou não? Já deu uma Já, buscada. coisa E boa. É, aí, aqui eu tô. Aqui não, aqui eu tô aqui em São Paulo, nada. frio. Ah, não. Sim. Aqui hoje deu uma refrescadinha já. Ai, coisa boa. É, aqui tá meio frio, assim, em relação ao tempo que eu tava antes, mas tá tranquilo, sem chuva. Ah, que bom. Tá, Sim, beleza. Ó, 5 horas. Acho que a vamos? gente. Vamos começar e o pessoal vai entrando e depois fica gravado, e aí quem puder assistir depois, aí a gente vai fazendo. Tá, combinado. Agradecer muito aí vocês terem topado, assim, logo de pronto, né? Quando eu comentei a ideia com a Ju, assim, ela, não, adorei, não sei o quê. Então eu fiquei muito feliz com esse apoio, deu força, né, para seguir o projeto, assim, foi muito legal. E vocês são um casal realmente que eu admiro muito, muito mesmo. E é um prazer ter vocês aqui partilhando com a gente aí a história de vocês. Então, se vocês puderem começar contando, né, como vocês se conheceram, como tudo aconteceu. E aí é bem tranquilo, assim, é uma conversa e a gente vai tocando. Tá Fiquem bom, bem à vontade. tá bom. Então, a gente queria agradecer a você também pelo convite e também pela iniciativa, que realmente está sendo muito legal. Mesmo toda essa troca de experiências, né? E bem legal saber as experiências dos outros, né? Para ajudar a gente nessa caminhada. Sim. E então, meu nome é Júnia. Meu nome é Thiago. A gente se conheceu até meio engraçado, né? Pelo Tinder. E casamos em 2018. Agora a gente está fazendo 1 ano e 10 meses de casados, né? Uhum. A gente temos um filho no céu, né? O João Miguel. A gente vai falar um pouquinho sobre ele também, falar um pouquinho da nossa história. E um baby a caminho, né? E o que mais? É isso, a gente começou despretensioso, vamos dizer assim, e a coisa foi Uhum. dando certo, a gente foi se conhecendo e cada vez se apaixonando mais um pelo outro até chegar num casamento forte, talvez, se eu puder falar assim, né? Suficiente para enfrentar coisas como a perda de um filho que não é fácil, mas a gente enfrentou bem, né? Eu acho que o que a gente pode contribuir para a sua proposta é falar um pouco sobre isso, né? Como que a gente, de um relacionamento despretensioso, conseguiu construir algo sólido o suficiente para conseguir aumentar ainda mais o nosso companheirismo depois de momentos pesados como esse, né? E tão no início, né? Assim, a gente era recém-casados. Então, pra gente, assim, o início todo mundo fala que tem todas as suas dificuldades, mas assim, dificuldades de convivência, né? Dificuldade de se conhecer, e realmente tem. A gente precisa passar por isso, e na verdade foi com a Sim, perda do João Miguel que a gente aprendeu a viver, a se conhecer melhor e a viver realmente como um casal, né? sim. Mas que assim, nos ajudou muito e nos fortaleceu bastante. Uhum.
Quanto tempo de namoro vocês tiveram? Ixi, foi bem rápido. A gente se conheceu em março, mais ou menos, né? Uhum. Logo a gente se conheceu, conversou e tudo mais. Logo a gente começou a namorar. Teve um breve término, assim. Então, mais ou menos com 10 meses a gente estava noivo. E aí, depois, com mais um ano, a gente casou, mais ou menos assim. Então, foi mais ou menos isso, né? Assim, Foi. desde que a gente se conheceu até o casamento foi mais ou menos esse tempo. 1 ano e 10 meses, 1 e 9, por aí. Da minha... Talvez o que possa ter contribuído para essas decisões assim, mais assertivas foi porque, bem, eu já tinha passado dos 30 quando eu conheci ela, né? Então, querendo ou não, eu já sabia muito bem o que eu queria, pelo menos quando eu soube, conheci ela e tudo mais, vi que era aquilo, eu não tinha mais por que esperar, né? Então, talvez a maturidade ajudou um pouquinho nisso, né? Sim, sim, com Desde o certeza. início, né? Assim, a gente tinha um propósito. Na verdade, no inicinho mesmo, não, né? A gente ainda estava se conhecendo. O Thiago ainda estava sem saber de fato se Eu realmente... entrava no barco ou não. Exatamente. Aí, a partir do momento que a gente viu que era isso mesmo, a gente já começou a se preparar para Uhum. casar, assim. A gente já sabia o que, que a gente queria, a gente sabia que era o outro. E aí a gente já começou a preparação, então a gente já... E logo depois a gente já pensou no noivado e já em casar logo. Uma das coisas que, pelo menos da minha parte, foi muito importante, porque eu sentia a segurança que eu precisava também, né? Para assumir um compromisso mais sério, foi a firmeza dela, da Júnia. Então, desde o momento em que a gente se conheceu, especialmente depois da segunda, a gente namorou um tempo, depois ficamos um pouco separados, depois a iniciativa de procurar ela veio de mim, né? E aí ela Sim. falou, olha, eu quero algo sério. Se você não quiser, não precisa nem começar, né? Então, se for para ser mais um namoro e tudo mais, sem nenhum propósito, sem nenhuma intenção, então é isso que eu quero. Ela colocou as cartas na mesa, né? E jogou limpo, Decidida. decidida. E isso me deu a segurança de saber que realmente ela era uma coisa séria e firme que eu poderia entrar também e, enfim, e deu no que deu, Não né? ia naufragar, né? Que barco não ia naufragar. Pelo menos a gente ia tentar que não acontecesse, né? Sim, sim. Que Isso legal. é E essa preparação, assim, que vocês comentaram, né, de se preparar. Você ia falar alguma coisa? Pode falar, Thiago. Não, eu só ia falar assim que, em geral, pelo menos nos meus outros relacionamentos, a coisa era muito a coisa ia muito no sentimento, vamos dizer assim, sabe? Sem um propósito específico, né? Ah, Vamos levando para ver onde é que vai dar, né? Então, uhum, só para marcar a diferença, né, que aconteceu com a Júnia e tudo mais, o quanto isso foi importante para a gente, para fazer essa sim. preparação, né? E É aí, saber, né, pra onde tá indo, né? exatamente, é saber o que que a gente quer de verdade para seguir o caminho, né? Sim. Então, e o caminho, a preparação foi muito importante, né? Toda essa formação que a gente teve muita ajuda, né, nesse caminho, né, para o casamento. E assim, basicamente, entender a importância do noivado, né? Eu acho que foi essa a chavinha. Porque para muitos, e até para a gente no início, o noivado era a preparação da festa, né? Não, Aham. só um acontecimento oficial para que a gente possa já ter uma data e já pensar na festa de casamento. Então a gente começou, a chavinha virou e a gente começou a entender a importância disso, porque a gente sabia o que a gente queria, sabia que era o outro, mas a gente não tinha ideia do que estava por vir, né? Assim, Aham. é uma vida inteira do lado da outra pessoa, então para isso a gente precisava realmente conhecer
o outro, né? E saber o que o outro pensa, o que o outro quer da vida, qual o objetivo de vida, né? Para que a gente possa Aham. ter sempre um plano de vida em comum, né? E isso é o casamento, não é, duas pessoas vivendo juntos e cada um com seu plano de vida, né? Isso. Cada um seguindo o seu caminho. Então, o noivado pra gente foi essa preparação, de falar assim, não, e aí? Tudo bem, a gente quer casar, mas o que a gente quer pra vida, né? A gente quer filhos? Quantos filhos? Na verdade, assim, eu quero filhos. Será que ele também quer, né? Aham. O que vai ser mais importante? Para um é o trabalho, para outra a família. Então, a formação nesse primeiro período, assim, antes do casamento, foi pensando nisso, né? Em se conhecer mesmo. Até a gente fez um joguinho bem legal que ajuda Ah, muito nisso, que era, assim, tinha algumas perguntas meio bestinhas, assim, porque também era para descontrair, né? aham. O que acontece? A gente pegou várias perguntas, várias, assim, de perguntas super importantes, de quantos filhos você pensa em ter, de como vai ser a criação dos nossos filhos, qual a influência dos nossos pais na criação dos filhos, a perguntas bestas, assim, qual a sua comida preferida, qual a Só sua que cor favorita. esse jogo foi muito legal mesmo. Bom a gente ter lembrado que ajudou muita gente, que eram coisas que, em geral, a gente não conversava sobre. Ah, Então, legal. o que a gente fez? A gente inventou isso de cada um fazer uma lista de perguntas e colocar num potinho. A gente fez a lista de perguntas, dobrou e colocou num potinho. O jogo era tirar, cada um tirava uma pergunta e nós dois respondíamos um para o outro sobre aquela pergunta, né? Legal. Isso foi muito bacana porque fez com que temas polêmicos surgissem, pontos de conflito surgissem, que é o importante disso, né? Sim. Esse tempo de noivado, como a Júlia está falando, ele serve para fazer a transição de uma vida pensada para uma vida pensada a dois, né? Então, Que bonito. todos os meus planos particulares, eu fui desfazendo ao longo do noivado. Não que eu não fui desfazendo, a melhor palavra talvez fosse refazendo junto com outra pessoa. Então, os meus planos Adaptando também, né, de repente. exatamente. Exatamente. Um exemplo prático foi que eu tinha o intuito de ter uma carreira acadêmica, né? E Aham. depois que eu terminei, depois que eu comecei o noivado, a gente conversou e a gente viu que para o bem da família seria eu colocar esse plano de ter uma carreira acadêmica de lado e ir para a atuação profissional no mercado de trabalho, né? Então, esse é um Uhum. exemplo dessa transição, né? Que como isso é importante, impacta na vida de cada um, né? Então, começou com uma brincadeira despretensiosa, assim, né? Mas que no fundo ajudou muito. Porque às Uhum. vezes a gente acha, assim, só assume por exemplo, que o Thiago é a pessoa certa para mim, e aí a gente não vê todo o resto, né? Porque assim, e até mesmo não foi nem para saber se não é ele. Não foi essa a intenção, mas para saber, para já antes do casamento, já entender e saber como ele pensa, né? E como que a gente vai Sim. fazer para tratar as divergências, por exemplo, né? É, Então, porque você não tem que se moldar no outro, assim, né? Cada um do seu jeito e fazer dar certo, os dois juntos, né? exatamente. Mas, mas conhecendo, né? Porque às vezes você supõe, você acha que conhece, na verdade, não conhece, né? Exatamente. E até mesmo já saber as divergências, né? Já saber que o outro Sim. pensa diferente naquele assunto, então que vai ser uma coisa que futuramente pode ser que a gente tenha problemas. Assim, sabe, Aham. assim, de não, ó, a gente pensa diferente, então isso aqui a gente precisa amadurecer essa ideia, Uhum. né? E não Sim, sim. simplesmente ignorar e quando a bomba estourar, ixi, né, lascou tudo, vamos dizer assim, né? Sim. Então, E é até já. ver onde que cada um de repente vai ceder, né? Onde que cada um ali vai ter que abrir, igual essa parte da vida acadêmica. De repente não é agora, mas vai que lá na frente dá para ter essa, né? Então assim, é Exato. só
ir ajustando as arestas, assim, né? Ajustar, exatamente. Então, assim, isso a gente viu que foi muito importante. Por exemplo, a questão dos pais na criação, né? A gente ainda não conseguiu colocar em prática, mas já saber como o outro entende, até mesmo que a gente já pensando, já ir moldando as coisas, já ir preparando, né? Preparando o terreno. E também, se tem algum problema sério, problema grave, procurar ajuda, né? Assim, alguém, Sim, sim. conselhos, casais que possam nos ajudar e a gente enfrentar isso antes do casamento, porque depois as coisas mudam, assim, né? É muito mais difícil se moldarem, é muito mais. Porque acaba que a gente vai estar com aquele problema vivo na gente, né? Por exemplo, vai estar um machucado na carne viva, então vai ser muito mais difícil de procurar um tratamento, né? E durante o noivado, existe uma situação que eu acho que facilita para lidar com problemas mais, vamos dizer assim, espinhosos, vamos dizer assim, entre um e o outro e tudo mais, porque ainda não está casado, está se preparando para o casamento. E existe esse teor de liberdade que ajuda você a abordar aquele problema com a maneira mais leve, né? Mas, pô, tá, tudo bem, talvez a gente não dê certo, tudo bem, a gente não está casado ainda. É, Aham. até o momento de dizer sim, se os dois perceberem que não são um para o outro, não tem problema nenhum. Esse foi o noivado fez bem. Se chegou no final e falou, olha, a gente percebeu que a gente não é um para o outro. Excelente, não foi tempo perdido, foi um tempo de amadurecimento, né? Você fez um Perfeito. bom trabalho. E aí esse teor de liberdade, isso traz leveza. Às vezes um problema que você consegue antecipar para o noivado, você consegue superar ele com muito mais facilidade do que depois, porque depois de casado você, putz, eu já tô casado, como é que eu não vi isso antes? Pode gerar revolta em uma das partes. Então, se um período de noivado bem feito faz com que o casamento aconteça de uma maneira muito mais harmônica, muito mais leve. Né? E não quer dizer que não vai ter perrengue no casamento, né? Não quer dizer Ah, que não. assim, Não. não vai ter ponto de discordância, nada disso, porque o conhecer é eterno, né? A É, todo instante você vai estar conhecendo a outra pessoa, né? E sempre cada um na sua liberdade, cada um do seu jeito, e aí. Só que o casamento, eu acho que é isso, é um pouco diferente, justamente porque houve esse compromisso, né? Houve Uhum. essa parte, assim, que é muito mais. É isso. O namoro é feito para acabar, o noivado é feito para acabar, né? Assim, em sim, termos práticos, né? E ali o é, casamento é uma decisão muito séria, né? com Isso. certeza. É isso, o problema não vai deixar de existir. Sim. E a cada dia a Aham. gente conhece mais o outro, a gente se surpreende mais com o outro. Mas todo tanto que a gente puder evitar, a gente puder se formar e se conhecer antes, né? Evita muita coisa mesmo, e Perfeito. ajuda muito a relação com o outro, né? Uhum. Isso. Aham, com Faz muita certeza. diferença. E aí, vocês E, casaram. E aí, nós casamos. é, Sim. E aí casamos. Claro que na prática é muito diferente, né? As coisas acontecem assim, dos dois lados, né? É diferente de tipo assim, meu Deus, eu pensava que era isso aqui e é muito mais difícil. Mas também, meu Deus, eu pensava que ia ser bom, mas é muito melhor, né? Ah, Então, legal. assim, a gente sempre se surpreende. E mesmo, igual você comentou, né? Mesmo a gente tendo formação, a gente se preparando, a gente se depara com várias coisas. uhum. A gente estuda muito, assim, a gente se formou, né? Tentou ter uma formação legal antes do casamento, mas quando casou, a gente continuou tendo problemas. A gente teve problemas que a gente nem imaginava, problemas que a gente pensou que teria sido solucionados com toda essa conversa antes e que não foram, e que Uhum. só foi mesmo, a gente só soube lidar com ele na prática, né? Porque na teoria as coisas são muito bonitas. E assim, uma coisa Sim. que mais marcou a gente, é o que a gente vai falar mais hoje aqui, né, sobre isso, Aham. é a questão de estar junto, né? Porque a gente casa
E a gente brinca, né, que casar é não precisar deixar o outro na casa da mãe e precisar e dar tchau, né? Então, casar a gente não vai precisar se despedir, né? Chegar em casa Aham. pra lá e tudo mais. Então, assim, conciliar essa rotina com esse estar junto, esse se conhecer a cada dia, é realmente um desafio, né? Porque às vezes a gente. E é o que a gente enfrentou no início do casamento, né? A gente teve muita formação sobre a rotina do lar, sobre essa importância de estar presente, né, na vida do outro, mas presente não Uhum. só fisicamente, né, mas de ser presente, né? Uhum. Sim. Então, mas acaba que assim, com a correria, Thiago trabalhando o dia inteiro, eu também trabalhando o dia inteiro. Tem toda a questão de casa, arrumação, comida, tudo isso que a gente divide, né, as tarefas. Então, chegava à noite, a gente jantava, conversava, perguntava como que foi o dia do outro ali, tudo ótimo. E aí só queria descansar. Só queria sentar no sofá, colocar a perna para cima, assistir alguma coisa e passar a hora. Assim, simplesmente. Isso acabou que foi acontecendo no início, assim, né? A gente teve, assim, muitos meses com essa rotina de fazer tudo, trabalhar e tudo mais. Mas quando chegava à noite, a gente só queria sentar na frente do sofá e assistir uma série, assistir um filme, alguma coisa assim. Uhum. E aí, e com isso, sei lá, 10, 11 horas da noite, dormir para o outro dia já começar toda a batalha do dia, né? E é Sim. isso pra gente, tava tudo certo. Tava tudo ótimo, a gente tava tendo um super tempo de qualidade com o outro, né? A gente pensava que tava. Aham. Até que a gente começou a sentir, assim, um pouco de tédio, assim. Na verdade, isso acontecia, tava indo tudo bem, tudo ótimo. Até que a gente, aí descobrimos a vinda do João Miguel, né? Descobrimos que eu tava grávida. Então, Sim. assim, mil maravilhas, né? Ficamos super felizes e tudo mais. Só que, assim, essa rotina começou a dar tédio, né? Começou a faltar alguma coisa. A sentir Uhum. que tinha alguma coisa ali, um buraco, um vazio. E aí, com a notícia da vinda do João Miguel, a gente pensava que esse vazio ia ser suprido pelo João Miguel, né? Um bebê, uma criança nova. Ia ser, assim, vários desafios novos, né? Aham. De tanto que a gente até acompanha de outros casais, né? Também quando tem o primeiro filho, que, né? Exatamente, que não ia ter tempo de descansar, que ia dormir mal, então qualquer tempinho ia querer dormir, que o bebê ia demandar muito tempo, que é o que acontece, né? Então a gente estava esperando essa vinda para que pudesse quebrar o nosso tédio, quebrar esse vazio que a gente estava sentindo um com o outro, né? Sim. Uma coisa que eu posso acrescentar para contextualizar um pouco mais é a questão da diferença de temperamento, de background de cada um, né? Então, eu venho, antes de casar, eu morei muito tempo sozinho, né? Então, eu estava acostumado com a vida, com a rotina sozinha, né? Já a Júnia, não. A Júnia morou com os pais até o casamento. Ah, E isso daí fez isso daí surgiu depois do casamento. Essa diferença surgiu com mais força depois do casamento, porque ela não estava acostumada a passar tempo sozinha, enquanto eu estava muito ah, acostumado a passar tempo sozinho. Então, eu senti uma falta de ficar sozinho, vamos dizer assim, e a Ju uma necessidade de ter sempre alguém com ela. Então, por exemplo, passar uma tarde aqui sozinha para ela custava muito. E às vezes eu sentia necessidade de passar um tempo sozinho, porque a gente tem essas diferentes backgrounds, né? Então, sim. então talvez isso daí que a gente não tinha previsto que isso ia acontecer depois do casamento e que afetou nossa relação de alguma maneira. Então ela sentia uma necessidade de maior presença minha, né? Uhum. E eu sentia a necessidade de ficar sozinho, de ter o meu tempo só para mim, né?
Então, talvez essa foi... E isso reverberou nesse momento que ela estava falando, né? Da gente passar muito tempo um do lado do outro, mas a gente não está junto, Sim. né? Você, como você em tese fazia, eu acho, imagino, né? Na sua casa, a sua rotina era essa, não impactou nada. Uhum. E a Júnia, na rotina dela de movimento dentro de casa e tal, só que ali, de repente, o silêncio. O Exatamente. silêncio, aquela necessidade que ela tinha que não está sendo mais suprida, né? E aí daí vem a ideia do tédio, provavelmente, né? Exatamente. Exatamente. Não, não, Esse impacto, antes né? de vocês entrarem no João Miguel, a Dani tinha feito uma pergunta, só para a gente não perder a pergunta, não sei se vocês leram, mas Aham. ela perguntou se houve alguma diferença, se vocês perceberam alguma diferença na relação de vocês depois do casamento. É um pouco disso que vocês já começaram a falar, mas se puder só É, incrementar e aí depois pode ir tranquilo pro João Miguel, mas eu acho que é porque esse começo da relação acho que tem mais a ver essa parte da mudança da relação e aí. Isso. aham. A nossa relação antes do casamento era uma relação mais superficial, quer dizer, superficial na medida que a situação permitia, né? Porque Sim, era aquilo, a gente fazia alguma coisa fora, ia para um cinema, ia jantar e tudo mais, no final deixava ela em casa. Quando a gente começou a morar junto, a gente entrou em contato com a intimidade um do outro. E perfeito. isso acaba gerando algum, pelo menos precisando se adaptar, né? Então, acho que a Sim. primeira diferença que eu senti foi isso que eu acabei de falar, que assim, De é como rotina. Essa uma diferença de adaptação. temperamento também, né? Exatamente. Sim. Também tem essa questão. Então, acaba que às vezes, né, às vezes você, no meu caso, no nosso caso específico, né, talvez eu senti um pouco mais de como que eu posso dizer, né? Que tinha muita gente em casa, só eu e ela, eu achava que tinha muita gente, então me senti um pouco afogado, talvez, e ela muito carente de ter uma casa cheia, né? Então, Sim. acho que né, essa diferença talvez foi a mais marcante. E até a gente se adequar e criar, né? Eu acho que uma das coisas muito interessantes é que a gente acaba talvez, essa é uma teoria minha, talvez a gente vai mudando a nossa personalidade um pouco enquanto a gente está convivendo. Então, eu deixei de ter essa necessidade, eu me esforcei para deixar de ter essa necessidade de passar um tempo sozinho. Entendi. E aí a Excelente. gente tentou chegar num consenso, né? Assim, no meio termo, que a gente precisa de um tempo sozinhos, né? Uhum. Até pra gente, e a gente precisa de um tempo também fora, né? Às vezes fora nem Ah, com pessoas, mas saindo de casa. Porque o Thiago é super caseiro. sim. E por mim, eu sou super rua, né? Não, passaria um final de semana inteiro fora de casa. E aí, se a gente fosse só para um dos lados, com certeza o outro sempre sairia no prejuízo, assim, prejudicado. Isso realmente é muito importante da gente observar, né? Essa E diferença combinar, né? equilibrar. Exatamente, um final de semana a gente sai, o outro final de semana a gente fica em casa. Uhum. E as Aham, duas coisas são boas, né? Para os dois. Porque, assim, claro. para mim, sair é ótimo, assim, me faz muito bem. Mas o Thiago também precisa saber aproveitar este momento. Uhum. E da mesma forma Sim. que eu preciso saber aproveitar o momento de ficar em casa, quietinha, relaxando e tudo mais. Isso é Isso faz interessante. diferença. Ah, Sim, desculpa. esse equilíbrio, né? A gente conhecer um ao outro para saber o que faz bem, o que não faz, para a gente ir equilibrando as coisas e moldando, né? Para que não. Isso é um exemplo muito bom disso, é o que a gente experimenta hoje em dia, né? Eu comecei um relacionamento, num casamento, que eu era super caseiro, adorava ficar em casa por mim, passava todos os finais de semana aqui em casa. E a Júnia angustiada por ficar em casa, querendo sair sempre. E aí quando saía, eu ficava louco para voltar para casa. Só que com o tempo e com esforço, assim, eu tentando ceder sempre que eu podia, né, para agradar a Júnia, eu fui me moldando. E hoje eu adoro sair de casa. Olha aí, E eu já gosto de ficar em E ela casa, já né? gosta de ficar em casa. A gente já sabe que legal. aproveitar cada momento, né? Então não me Era isso custa até que eu mais. ia falar. É você fazer isso também por amor, né?
Porque você fazer em Exatamente. tabela, você fazer para mandar uma conta depois e falar assim, ó, nesse dia eu fiz isso, então agora você me deve tal coisa. Isso não tá longe de ser a melhor forma de se relacionar, né? Nesse caso, É, não, porque é essa transformação que a relação a dois traz, né? No final das contas, né? e o legal também é justamente pensar o contrário. De tipo assim, por exemplo, a gente fez mais ou menos um combinado, assim, a cada 15 dias, um pensaria em uma forma de agradar o outro, né? De Que fazer uma coisa legal. legal que a gente saiba que o outro gosta. Então, a cada 15 dias, um prepara alguma coisa, né? Então, uma vez por mês eu preparo, o Thiago uma vez por mês prepara. Então, Legal. é pensar no que o outro iria gostar e fazer. Então, por exemplo, como o Thiago sabe que eu gosto de sair, ele pensa, não, então para onde a gente vai? Para onde ela gostaria de ir? Entende? Legal. Assim, e Aham. sentir esse prazer e esse gostinho bom de agradar o outro, né? E não Excelente. fazer simplesmente por obrigação e é isso aí. Tipo, Uhum. vou ter que ceder aqui, mas estou anotando aqui no caderninho. É, Mas é Aham. fazer justamente por amor, né? Para poder Hum, agradar e querer ver o outro feliz. é. Eu acho que é. o oposto disso, né, que é outra tentação, é a gente não planejar nada e acabar fazendo aquilo que nenhum dos dois quer, É, né? exatamente. Então, Nossa, por exemplo, durante a semana, eu diria o seguinte, que durante a semana o maior desafio é a gente não perder tempo com coisas inúteis, como passar horas assistindo televisão. Não tem problema a gente assistir televisão, tem alguns seriados que a gente gosta. Então a gente assiste um episódio, Ter tempo para legal. ter horário para terminar, tem uma hora para né? terminar. Então, E depois 10 a gente horas vai assim. conversar sobre nossas vidas, sobre a gente, eu vou Exatamente. conhecer mais ela. Então acho que esse daí é o problema da semana. O problema do final de semana é a gente não marcar nada, a gente não planeja o final de semana e ele sai totalmente diferente daquilo que a gente fez. Não agrada nem a mim nem a ela, É, né? exatamente. Fica aquele Então, Entendi. fim de semana morto, aquele né? final de semana morto, Exatamente. a gente não fez, a gente não aproveitou o final de semana, a gente não cresceu no final de semana e os dois saem com aquela sensação de frustração depois na segunda-feira, putz, gastamos tempo, né? É, perdemos tempo. Aham. E aí, tá, e foi aí a questão, né? Essa é a questão, assim, porque agora a gente conseguiu identificar o problema e a gente colocou as soluções para o problema, né? Então agora a Sim. gente vai tentando aos poucos ajustar, nos adequar e as coisas vão melhorando. Mas até então, a gente não sabia qual era o problema, né? A gente passava muito tempo um com o outro, porque a gente tinha nossas noites livres, assim, né? Depois do jantar, a gente tinha um tempinho. Então, a gente ficava muito tempo juntos, mas a gente não tinha um tempo de qualidade. E isso foi ficando um vazio, porque a gente não se programava, a gente não colocava horário para desligar a TV. Final de semana, a gente, como eu sabia que o Thiago gostava de ficar em casa, então a gente passava o final de semana, às vezes, todo em casa, mas sem fazer nada, perdendo super tempo, assim, fazendo o mínimo, né? Sobrevivendo, Aham. Só respirando, vegetando. respirando. Isso, exatamente. Então, assim, isso foi acontecendo e a gente foi, aos poucos, percebendo um vazio entre a Um gente. desgaste, Um né? desgaste mesmo. E aí, com a ideia da chegada do João Miguel, na minha cabeça, tipo assim, pronto, problema solucionado. Esse meu tempo vazio vai ser para cuidar do João Miguel, né? Então, essa lacuna, né, é um vazio mesmo, né? Como se tivesse um abismo entre a gente. Seria solucionado com a chegada do João Miguel. E seria tão conveniente para mim quanto para ela, porque eu ia poder ter o meu tempo livre, porque ela ia ficar Aham. cuidando do João E eu Miguel ia ter minha companhia, né? e eu ia ter ficar livre para voltar para minha solidão que eu gostava tanto, né? É, Aham. exatamente. Então, pra gente, pronto, era assim, era meses de esperanças, né? Até que o João Miguel chegasse, assim. Eu lembro de várias vezes pensar assim, nossa, pronto. Assim, por exemplo, num domingo à tarde, assim, meu Deus, que tédio, já não aguento mais ficar em casa, né? Queria fazer alguma coisa, mas a gente também nem se mexe para fazer, né?
E aí pensava assim, não, tudo bem, o João Miguel tá chegando, isso aí vai se solucionar rapidinho. É bom nem colocar nada, porque ele vai preencher mesmo, então nem coloca nada, né? Deixa ele ficar. Exatamente. Então deixa eu me acostumar a ficar em casa, né? Porque eu vou precisar ficar mais tempo em casa. E aí até que a gente perdeu o João Miguel, né? Só contextualizando um pouquinho, o João Miguel faleceu com 37 semanas, né? Tive um descolamento de placenta, já chegamos no hospital com o João Miguel sem vida. Então, assim, pra gente, claro, toda a dor da perda de um filho, nosso primeiro filho, foi um outro desafio que a gente precisou passar no relacionamento, né? No casamento. A gente tinha acabado de fazer 1 ano de casados, né? Foi no mesmo mês. Então, assim, era um casal que, claro, a gente tinha toda essa questão, esse problema, mas a gente era um casal que a gente se ama muito, que estava buscando crescer como casal e tudo mais. E aí, diante da perda, assim, a gente ficou um pouco sem chão. Claro, né? Assim, Não tem como. sim, tudo É algo que choca todo mundo, né? É chocante, né? É um trauma, daquelas coisas que a gente acha que sempre vai acontecer com o outro e nunca com a gente. E nunca com a gente. Sim. Exatamente. Então, assim, a gente se viu no fundo do poço, mesmo, assim, totalmente desolados. Claro que a gente teve muita ajuda, né? Você mesmo passou com a gente todo esse tempo. Sempre esteve do nosso lado. Nossa família, a gente teve amigos, assim, que foram essenciais. Mas o apoio que a gente teve um com o outro foi o que mais nos deu fortaleza, assim, para vencer, né? Que mais, eu acho que toda a serenidade, toda a força que a gente teve, a gente buscou um no outro, né? Até eu lembro que na época eu comecei a seguir vários canais, né? Vários Instagrams sobre perda de bebezinhos prematuros, falando sobre toda essa questão, né? E aí eu vi um estudo que eu, assim, não sei muito bem onde que era, nem sei dizer referências, mas que falava assim que 80% dos casais que perdiam um filho se separavam. E isso, assim, me assustou muito, muito mesmo. E eu até pensava assim, gente, será que isso em algum momento vai acontecer? Será que em algum momento nosso casamento vai estar em risco? Porque, assim, com a perda do João Miguel, o que aconteceu entre a gente foi, na verdade, uma aproximação muito maior. Porque acaba que, tipo, a gente tinha pessoas próximas, a gente tinha nossas famílias, nossos amigos que estavam dando suporte, mas era o Thiago que viveu isso comigo. Na verdade, a gente era a mesma dor, né? A dor de perder um filho. Então, era a gente que se entendia. E essa questão foi o que deixou a gente mais forte, né? Sim. Com certeza. Pode falar. Não, até por causa do processo, assim, a gestação a gente acompanha, a gente que está de fora, a gente celebra junto, a gente vai sabendo as notícias, né, ao longo da gestação, mas o todo dia são vocês dois, a preparação, né, todo aquele cuidado, as conversas com o João Miguel, né, tudo que vocês viveram no dia a dia é só de vocês, não é de mais ninguém, né? Com certeza, Bem, foi muito forte pra gente, porque na semana que a gente estava esperando que o João Miguel nascesse, ele morreu, né? Então, foi uma coisa muito dolorosa nesse sentido, né? Não foi uma perda gestacional no 6º mês, que também é dolorosa, também é dolorosa, né? Mas assim, não é tão traumático quanto você... essa coisa da expectativa estava muito forte, né? Tudo pronto, quarto pronto, mala do hospital, mala da maternidade, né? Tudo pronto, só esperando. Exatamente. Né? A chegada. Aí os momentos mais marcantes deixaram isso mais claro, que era só eu e a Júnia, né? Quer dizer, essa dor ninguém mais poderia compartilhar, ninguém mais poderia ajudar um ao outro do que a gente mesmo. Foi quando a gente, depois de um mês, depois que o João Miguel morreu, a Júnia precisou de cuidados especiais, a gente passou um tempo na casa dos pais dela, porque, enfim, estava precisando de ajuda, precisava trabalhar, ela precisava de muito suporte. Mas quando a gente voltou para casa, depois que ela já estava recuperada,
foi essa dor de reencontrar o quarto de João Miguel como ele estava, né? Do ninho vazio, Do né? vazio. Então, Aham. isso tudo foi uma dor tremenda, né? Aquela dor que a gente tentava até não comentar sobre ela, mas foi isso que uniu a gente, né? Porque nesse momento não tinha mãe da Júnior, não tinha pai da Júnior, não tinha os amigos da Júnior, não tinha meus pais, não tinha meus amigos, mas era só eu e a Júnior. E só ela que podia chorar no meu ombro e eu chorar no ombro dela. E foi assim, né? Foi através dessa dor a gente conseguiu descobrir um novo nível na relação, né? Claro que cada casal descobre esse nível de maneiras diferentes. A gente descobriu esse nível também assim, por esse viés, né? E o que foi engraçado é que, assim, nesse momento a gente se viu, assim, fortes um com o outro, né? Assim, juntos. E, ao mesmo tempo, a gente voltou àquele vazio, né? De, tipo assim, o tédio continuou. Aquele vazio, né? Aquela falta de... A gente tinha tempo juntos, mas não era aquele tempo de qualidade, de conversar, de companheirismo. Era um tempo um do lado do outro, assim, né? Que a gente vinha vivendo já e que a solução seria o João Miguel. E o João Miguel não chegou. Então, esse ninho, esse vazio continuou. E assim, e aí foi o nosso desafio, né? Foi aí Sim, o problema. Porque assim, estava errado lá atrás. A gente sim, colocar a solução do problema na chegada do filho. perfeito, perfeito. Já estava errado. Então, aí a gente percebeu o problema e falou assim, poxa, isso aqui precisa mudar, né? Legal. Essa foi a grande virada, assim, a grande sacada. A gente... A perda do João Miguel foi muito triste, assim, muito dolorosa. A gente sofreu muito. Mas também trouxe muitos ensinamentos pra gente, né? Assim, nos ajudou muito, muito mesmo. Então, e uma das coisas foi essa, foi nossa aproximação como um casal mesmo, né? E entender e saber a importância da presença do outro. E Então, valorizar isso, né? Aproveitar bem, né? exatamente valorizar o tempo com o outro e ter um tempo de qualidade, né? Uhum. Porque o Thiago até falou uma coisa bonita esses dias. Que foi pensando sobre isso, né? A gente percebeu que você pode passar muito tempo ao lado de uma pessoa e não ter a companhia dela, né? Você pode passar como simplesmente duas Companheiro. pessoas viajando juntas, sem se conhecerem, né? Então, passar tempo com alguém não significa que você está conhecendo essa pessoa, nem está aumentando o seu grau a sua relação, melhorando a sua relação. Então, não é a quantidade de tempo que importa, é a qualidade do tempo. A gente passava Sim. muito tempo junto, mas não era tempo de qualidade. E aí, depois da perda do João Miguel, quando a gente não tinha mais essa bengala, né? Então, que a gente achava que era a solução dos nossos problemas, a gente percebeu que a solução para os nossos problemas era nós mesmos. E a gente tinha que criar planos de ação, assim, pontos, estratégias para conseguir fazer com que a gente aprofundasse, conhecesse um ao outro, né? Então, problemas como, sei lá, né? Eu posso pensar que identificar pontos de distração nas conversas, por exemplo. Celular, né? Então, a gente tenta Aham. dosar o uso do celular, especialmente à noite. Reservar uma parte da noite antes de dormir, por exemplo, uma conversa que todo casal tem, só os dois antes de dormir, no leito e tudo mais. Então, a gente decidiu não levar mais celular para a cama. Então, quando a Ah, gente vai para a legal. cama para conversar, não tem celular, o celular já ficou na sala, né? E aí a gente tenta também, depois Bem, cada pessoa tem sua rotina. Na nossa rotina, a partir das 9, 9h30, a gente já está desligando tudo e ficando só por conta de conversar, de Se traçar preparar para planos, dormir. preparar para outro dia, enfim, fazendo toda essa vida, né? Então, Trazendo essa realidade. a gente não deixou de assistir TV, né? A gente não deixou Ah, de ver série. Não, a gente ainda assiste e gostamos bastante. Mas é ter horário para as coisas, né? sim. É ter horário para começar e horário para terminar.
ter o dia para assistir. Então, até mesmo é toda uma programação que deixa a gente mais animado, né? Assim, então, segunda a sexta a gente vai assistir a série. Mas, assim, a gente vai começar às 8h30 e terminar às 9h30. E pronto. E quando terminar aquilo ali, a gente já tem a próxima etapa, né? Então, assim, saber aproveitar melhor aquele tempo e aproveitar em especial o tempo com o outro, né? Ter esse tempo de conversa, assim, de tudo, né? De conversar sobre tudo, conversar sobre o dia, de programar uma saída legal, de conversar dos problemas, né? Isso é muito importante, né? Todo esse entrosamento. Coisas fundamentais, né? A gente decide... acho que outros problemas que a gente também enfrenta muito, né? Questão do trabalho, né? Sempre que a gente percebe que o trabalho ele suga a gente, né? E quanto mais você dá, mais o trabalho vai querer, né? E essa coisa da gente também ter... E a gente tem que conseguir nosso pão de todo dia, né? Só que mesmo isso daí precisa ter um limite. Então a gente tenta fazer de tudo para ter o nosso tempo. O tempo do casal acima de tudo. E aquilo ali não mexe, né? Claro que alguma vez ou outra as coisas não saem como planejado, mas ter esse tempo, dar valor nisso, isso é tão importante quanto o mesmo crescimento que você quer ter no trabalho. Você precisa investir tempo ali, você precisa fazer curso para crescer no trabalho, você também precisa se dedicar na vida matrimonial, porque senão a sua vida matrimonial não vai evoluir como o seu trabalho. Então acontece que o que a gente estava percebendo é que no trabalho as coisas estavam indo muito bem, estavam deslanchando, mas na vida matrimonial não era naquela mesma maneira, mas é porque a gente estava se dedicando de maneiras diferentes, né? Então a gente precisa se dedicar, a gente precisa construir, se especializar em matrimônio, da mesma maneira como a gente se especializa em trabalho. É como se fosse o terceiro turno do trabalho, né? E como isso falta, né, hoje em dia, assim, a gente pode perceber, as pessoas, é isso que vocês falaram, às vezes o noivado é o tempo de planejar a festa, e aí casa, mal conhece a pessoa, às vezes o namoro é um tempo que, em vez de conhecer a fundo a pessoa, fica nessa superficialidade também, e aí depois, em vez de ir evoluindo, né, cada momento ir evoluindo, não, aí fica nessa mesmice pelo tempo ali, então... Aí entra num casamento recém-casados e já não. E começam. O risco que se corre é você começar a colocar coisas por cima. E pensando aqui de fora, de repente o João Miguel seria uma coisa, com muitas aspas, para abafar, né? Um problema que ali ele foi aflorado depois, com esse vazio que veio, né? Que deveria preencher, mas não. Aí ele acabou preenchendo de outra maneira, na verdade, trazendo sentido, né? Para tudo que vocês estavam vivendo, né? Sim. Essa é a questão, porque assim, eu lembro de várias vezes pensar assim, de que o João Miguel viria para suprir minha carência, né? Então, várias vezes eu pensava nisso, assim, quando eu ainda estava com o João Miguel na barriga. Então, eu ficava pensando nisso e isso me preocupava também. Assim, meu Deus, mas e aí, né? Será que toda essa questão vai fazer com que eu acabe tirando o Thiago da posição de marido e dando 100% da minha atenção para o João Miguel? Porque era isso que a gente estava tendenciosos a fazer, sabe? Assim, era isso que o caminho estava levando. E aí agora, depois da perda do João Miguel e a gente precisou se reinventar, parece que cada coisa foi para o seu lugar, né? E na verdade esse vazio, a gente se completa nele. Então ele já não pode existir mais. E os filhos vai ser uma extensão, né? Os filhos não podem ocupar um vazio que está entre o casal, né? Sim. E é isso que a gente tem aprendido e a gente precisa melhorar, né? Precisa se completar como um casal, entender todas as dificuldades, entender o outro, estudar mesmo, né? Ir atrás e se dedicar. Igual a gente vai bem no trabalho quando a gente se dedica. E o casamento é a mesma coisa. A casa é a mesma coisa. E vai ser, acredito eu, que vai ser a mesma coisa com os filhos. Exatamente. Sim. Outra coisa. Então, assim, uma das coisas que também a gente estava querendo falar aqui, né, a respeito dessa... Como superar esse trauma e não deixar o casamento acabar junto com a perda do filho, né?
Então, o que a gente poderia falar é sobre essa disposição da maneira como a gente encara o casamento, né? Que a gente entra no casamento. Olha, desde o início, primeiro, todos esses erros, né? A gente tem que lembrar que a gente sempre tentando acertar, acima de tudo, né? A gente não Sim, entrou, tipo, como como uma pessoa que casa, como se fosse fazer um checklist assim na vida, né? Pronto, Então, casei, né? primeiro, eu formei, check. Consegui um bom emprego, passei num concurso público, check. Comprei um carro, comprei uma casa, agora eu casei, agora eu tenho filho. Então, é como se a vida tivesse uma lista e você vai dando check nelas e tá ok, né? Então a gente não fez isso. A gente desde o começo a gente entrou para o casamento como encarando o casamento como não para uma realização pessoal, mas para algo maior do que isso, como sim, uma tentativa de fazer o outro feliz. Eu acho que essa é a grande sacada de tudo. Eu acho que essa é a grande diferença, porque não importa o problema que você enfrentar, se você tem a disposição de tentar fazer com que o outro seja feliz e não fazer pensar o que o outro pode fazer para me fazer feliz, mas sim o que eu posso fazer para fazer o outro feliz, as coisas, mesmo que comecem meio tortas, vão se ajeitando com o tempo, né? Então, sim. se a gente tivesse entrado no casamento com essa mentalidade, talvez nosso casamento não teria sobrevivido à perda do João Miguel, porque talvez teria criado uma revolta, né? Uma cobrança Sim. depois, aquilo não faria mais sentido, né? Pô, porque um trauma como esse coloca em xeque o motivo pelo qual você casou, né? É, Então, se você perde uma perda, assim, é uma coisa muito pesada e você se questiona, putz, o que eu estou fazendo? Será que é isso mesmo e tudo mais? Então, se você não está com a raiz firme, se você não está com sim, um não entendi o propósito propósito, né? do casamento, você dá uma estremecida na base, sabe? Então, eu acho que essa é a grande talvez a melhor, a única dica, se a gente puder dar uma dica, a única válida, assim, a princípio, seria resumir a isso, sabe? Quando a gente perdeu o João Miguel, pelo menos da minha parte, né? Eu tive uma decisão para tomar, né? Ou eu Ia se entrava dentro fechar. me fechava da minha casca e me revoltava contra o mundo, né? Porque por que que eu perdi o João Miguel? Por que que as coisas não saíram do jeito que eu queria? E até se culpar Me também, né? culpar, né? Essa uma coisa uma tentação muito grande se culpar, né, sobre isso, sobre falar, putz, se eu tivesse feito uma coisa, se eu não tivesse ido para aquele lugar, se eu tivesse feito diferente, talvez a gente ainda ia ter o João Miguel aqui com a gente, né? Mas depois disso tudo, quando a gente passou por isso daí, eu tive essa decisão para tomar. Ou eu me revoltava, ou eu ia ajudar a Júlia. Porque só eu ia poder ajudar ela como ela precisava, né? E da Sim. mesma coisa, o contrário, né? Sim. Então, isso eu acho que talvez tenha sido o o ponto-chave assim, para a gente conseguir se aproximar e não se separar. É, exatamente, que o casamento é um sair de si, né? Sim. Claro que no final, o sair de si vai fazer com que a gente seja muito mais feliz. Mas o objetivo principal é esse, é sair de si pelo outro, né? Então, é sair da minha zona de conforto para fazer o Thiago feliz, né? Para melhorar as coisas. E é isso, né? Assim, porque se a gente pensa só no nosso, rapidinho acaba tudo, desmorona, né? Sim. Até porque a gente não vai ser 100% feliz o tempo inteiro, né? Então, essa é a grande questão, né? É saber sair de si pro outro, para ver o bem E do outro. perceber o outro, né? A pessoa É, inteira, não só algo que ela pode te oferecer, mas aquela pessoa ali como companheira mesmo, como alguém que está do seu lado para caminhar de mãos dadas mesmo, assim, entrelaçado, né? sim, exatamente. E aí é isso. E aí estamos seguindo a caminhada. Sim, Ah, muito legal, gente. Assim, ó, tem mais uns 4 minutos.
até dar os 57. Aham. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, vocês mesmos, né? Você comentou que tem um baby aí a caminho. Então, que Sim. legal, né? Assim, que também rapidamente vocês conseguiram, né, engravidar de novo. E assim, também, uma coisa muito legal, é tão bem resolvida essa história de vocês, que vocês continuaram tentando, que vocês buscaram, né, isso, porque às vezes também pode gerar isso, né? O casal se fechar. Não só cada um se fechar, mas de repente o casal fala assim, não é pra mim, não quero mais, ah, não, desisto, não Não dá quero mais. acontecer de novo, né? Porque assim, o que a gente aprendeu sobre gestação, agora no caso, é que assim, toda gestação é uma caixinha de surpresas, né? E quem me Sim. garante que o que aconteceu com o João Miguel não vai acontecer agora? Uhum. Então, só que assim, é isso, né? Tem que seguir o processo. A gente ainda quer uma família numerosa e Deus Aham. abençoe a gente assim, enorme, grandemente. É. Que a gente nem tem nem palavras, assim. A gente tá muito feliz com a chegada, que na verdade são dois, né? Tem gente Sim, aí. que Então a legal. gente está muito feliz e assim, prontos para encarar mais essa, Uhum. né? E aí Sim. o que acontecer, a gente está junto um com o outro, né? Sim. Nessa E cada caminhada. vez mais juntos, né? A Dani perguntou Sim, aqui, ela perguntou assim, ó, vocês hoje sentem que as lacunas foram preenchidas ou ainda estão em processo? Como é que tá a isso? Vocês gente, estavam nessa parte, né? sim. A gente trabalha para isso, né? Mas assim, já toda essa carência, esse vazio já passou. Assim, a gente Legal. já se completa um com o outro. Uhum. Então, assim, tudo que a gente. Tudo, por exemplo, que eu pensava na gestação passada, hoje já é completamente diferente. Então, assim, Sim. os filhos vão vir para aproximar, para fazer nossa família crescer, para trazer vários momentos de alegria, mas não para preencher alguma coisa que está faltando entre a É. gente. Que é claro, a gente tem nossos problemas, a gente ainda está errando muito, mas a gente tem buscado assim acertar, pelo menos nessa questão de crescer como um casal, de ser um casal de verdade, um apoiando o outro. Eu acho que essa é a nossa prioridade, Uhum. né, Os hoje. filhos, eles vão vir agora também, nossa intenção é que o que a gente busca, que a gente está encarando agora, é que os filhos eles vão entrar em algo que já está sólido. Eles Exatamente. vão, Aham. eles vão vir Pra para crescer. complementar e não para ser a base, porque a base dos nossos filhos vão ser nós, não eles vão ser nossas bases, né? Sim. Sim. E é engraçado, né? Porque aí sendo dois, a logística é diferente também, né? Então, É assim, o loucura. Thiago vai entrar mais no jogo. É um negocinho mais diferente aí que espera vocês, assim, né? Isso é muito bonito de ver também, né? Exatamente. É um novo desafio. Esse é nosso novo desafio que está aí pela frente. A Vamos gente vai ver. precisar descobrir o caminho das pedras aí. Sim, E exatamente. curtir, né? Saber curtir o processo, eu acho que é muito isso. É muito importante vocês curtirem tudo. Eu acho que talvez até essa parte, assim, a gestação, ela vai ser curtida, já está sendo curtida de outra forma também, né? Vai ser Sim, muito sim. legal também. Sim. Pois é. Ai, gente, ó, agradeço demais vocês. Ai, a gente que agradece. É, sem palavras, assim, é uma história muito bonita de vocês. E torço e muito, muito, muito para que continue dando tudo certo, que vocês continuem se percebendo, assim, e crescendo no amor aí, cada Sim. vez mais. Muito obrigada. Muito obrigada Obrigado. pelo convite. A gente gostou Obrigada muito a de vocês. participar. Foi ótimo. Sim. Vocês são incríveis. Obrigada mesmo, gente. Você que é. Um beijo, Pri. Um beijo, Tchau. gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Eu não sei nem terminar, sabia? Ó, faltam. Vocês são maravilhosos, vocês estão caprichando aí na hora de parar. Ó, faltam 15 segundos. Eu não sei o que fazer. As outras são assim, ai meu Deus, acabou. Aí essa, tipo, 10 segundos. Aí, Tá no meu prazo. Então vamos deixar cair. eu acho que é